Bom dia. 8h12, 28 de julho. Vamos correr atrás do prejuízo? Eu passei 5 dias em Cascavel. A última semana eu passei aqui em Fátima, na minha cidade. Mas meio que tentando correr atrás de voltar ao ritmo, né? De fazer a minha rotina acontecer. E até agora eu não estou satisfeita em como os meus estudos estão. Mas me culpar e ter uma crise existencial vai mudar a minha realidade? Você e eu sabemos que não. Então vamos fazer alguma coisa para mudar? Se você tá passando por alguma situação frustrante e que você pode fazer alguma coisa a respeito, esse é o start, esse é o momento. Receba essa palavra. Vamos fazer acontecer. Agora, se você tá passando por uma coisa que você não tem controle sobre, entrega pra Deus, meu amor. Porque se estressar com isso só vai te deixar pior. Tá bom? Bora. Eu não vou nem falar mais nada pra não enrolar. Vamos estudar. Bom dia. 7h50. Não acordei agora, tá? Acordei 6h30. Mas agora que eu parei pra filmar. Hoje é dia 29 e eu tô começando de pijama ainda. Porque eu tenho que começar a fazer algumas coisas que eu devia estar fazendo e não estava. Principalmente a respeito do estudo e da organização da minha casa, que são as duas coisas que eu preciso urgente correr atrás. A minha dieta também tá bem xoxa e capenga, porque eu estou me permitindo demais. Não tô fazendo exercício direito. Se eu tivesse fazendo exercício bem direitinho, um ou outro desvio na dieta não faria diferença, porque, teoricamente, se eu estou em déficit calórico, irei emagrecer, certo? Mas o déficit calórico não está acontecendo. Então, tem muita coisa fora dos eixos, mas eu acredito que o importante é não deixar o balde chutado por muito tempo, sabe? E ignorado. Porque às vezes a gente chuta o balde, deixa ele lá esquecido e simplesmente finge que não aconteceu. E eu acho que é isso que faz com que a gente sempre continue no mesmo lugar. Vamos buscar o balde e fazer direitinho? Ou tentar, pelo menos, dar o seu melhor com aquilo que você consegue fazer. Feito é melhor do que perfeito. O nosso problema é querer fazer tudo perfeito. Vou começar meu dia fazendo devocional.
meu dia de tarefas, eu digo assim, porque eu já tomei café da manhã, já dei ração pros meus babies, inclusive tem um aqui, né? É o Nildo. Acho que ele não tá aparecendo aí pra vocês, mas ele tá aqui. Meu companheiro. Ele é o mais grudado em mim. O preto. Pode ficar de boa. É. E eu estou fazendo um estudo no livro de Jó. Cara, não sei se você que tá me assistindo é cristão. Ou se você tem interesse por estudar a Bíblia. Calma, meu filho. Pronto. Mas o livro de Jó, eu acho que todo mundo que tem algum questionamento a respeito do sofrimento, porque eu já vi inúmeras pessoas questionando dessa maneira: se existe um Deus que é bom, por que existe sofrimento? Por que crianças passam fome? Por que não sei o que, não sei o que, não sei o que, pessoas boas morrem e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu não sou teóloga, mas eu não julgo que eu tenho conhecimento suficiente para falar sobre de uma maneira confiante. Eu não tenho confiança para isso, não tenho conhecimento para isso. Mas eu estou procurando me alimentar mais, entender melhor. E uma das coisas que eu fiz, primeiro eu li tudo, eu já tinha lido antes. Mas sabe quando você simplesmente lê algo por ler? Você tem o interesse de aprender, você tem a vontade de receber de Deus, né? Porque eu acredito que a palavra de Deus, ela é alimento para quem quer se alimentar dela. Se você só lê como um livro, vai ser só um livro para você. Mas só um pouquinho. Se você crê que o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus e você quer se alimentar dela, ela vai ser alimento, ela vai ser luz para o teu caminho. Ela vai causar transformação. Mas você precisa, depende de quem lê. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa e que pode alcançar, inclusive, às vezes, alguém que está lendo para questioná-la. Eu creio no poder de Deus nesse sentido. Mas uma pessoa que se diz cristã pode ler a palavra de Deus e o coração dela permanecer da mesma forma. Não porque Deus não é poderoso para fazer uma obra na vida dela, mas porque talvez ela esteja lendo com os olhos errados, com o coração fechado. Por exemplo, vendo o sofrimento de Jó e tendo o mesmo coração que os amigos deles tinham, que os amigos dele tinham para com ele, que achavam que ele tinha pecado e por isso estava sofrendo, porque era assim que eles eram ensinados. E é assim que muitas vezes nós cristãos temos o entendimento. Eu não concordo com esse pensamento, mas isso sou eu. Se você acha que é assim, é você. Fulano está sofrendo porque ele está em pecado. Nem sempre quem está em pecado está em sofrimento. Jó fala sobre isso, que às vezes o sofrimento ele vem mesmo quando a pessoa faz tudo certo. O livro de Jó nos ensina muito sobre a soberania de Deus. É um verdadeiro professor a respeito do orgulho, de você achar que sabe tudo, do sofrimento, de entender um pouquinho sobre o sofrimento, sobre sabedoria. Provérbios também é um livro muito precioso. Na verdade, todos os livros da Bíblia têm o seu objetivo. Nem que seja histórico, tem o seu objetivo. Mostrar a graça de Jesus, né, as diferenças entre como era antes e como era depois, que o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Tudo no Velho representava que Jesus iria vir, sabe? Igual eu falei, eu não sou teóloga. Tudo que eu sei é o que foi me ensinado ao longo da minha vida na igreja e um pouquinho do que eu aprendi, assim. Eu até tenho meio que vergonha de falar, mas eu prometi ser transparente aqui, né? Então, eu nunca tive coragem, não sei se é coragem, disposição, talvez, de ir atrás de estudar mais a fundo, particularmente os livros da Bíblia. Isso tá começando a me interessar agora. Então,
Eu não sei porquê, mas eu tive vontade de começar a estudar o livro de Jó. Vou fazer isso agora. Vocês vão me acompanhar. Daqui a pouco eu vou continuar estudando o que eu preciso estudar mesmo para minha prova, porque faltam 90 dias para isso, para chegar a minha prova. Mais ou menos 90 dias. E agora não tem mais tempo para eu me permitir. Eu já me permiti o suficiente. Se eu quero fazer acontecer, se eu quero realmente chegar em 1º de dezembro e falar assim, realmente eu fiz tudo que eu podia, chegou de se permitir. Eu tenho que ser boa comigo, eu tenho que, no sentido de, não dá pra eu colocar um peso mais pesado do que eu consigo carregar sobre mim, porque aí eu realmente não vou sair do lugar com um fardo muito pesado que eu não consiga carregar. Mas eu preciso ser firme, mas é uma firmeza que vai me ajudar a caminhar. A firmeza de decidir fazer aquilo que eu preciso fazer, que aquela pessoa que eu quero me tornar precisa fazer pra ser quem ela é. Não adianta esperar resultados diferentes fazendo coisas iguais. Chega de falar. Inclusive, a moto passou, espero que vocês tenham entendido. Chega de falar e vamos fazer. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu estou estudando o livro de Jó usando como apoio essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo MacArthur, e os vídeos do pastor Iago Martins, que está no canal da igreja dele, Igreja Batista Manaim. Peraí. Opa, não. Ainda não começou a faculdade? O que você está esperando? Não comecei. Beijo. Aqui. Você vai em playlist, se você quiser estudar o livro de Jó também, usando o mesmo método que eu tô usando. E aí tem essa playlist aqui, ó, o livro de Jó. E aqui tá tudo. Pelo que eu entendi aqui, ele vai meio que nos principais capítulos. E estou no primeiro ainda. Então, vamos lá. Você estava tão bonitinho lambendo. Agora já tá judiando.
estudos. E eu não tive coragem de usar, porque eu pensei que eu fosse usar só na faculdade. Aí agora, eu falei, quer saber, vou usar. E tem cheirinho. Simplesmente o marca-texto tem cheiro. Tem um de baunilha que tá lá em casa, eu usei hoje no devocional. Estou obcecada.